Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais. Nós estamos então com o programa Entre Livros, trazendo uma obra do autor Valdo Vieira, ele que é um pesquisador, propositor da ciência Conscienciologia, ele tem mais de 50 obras publicadas, e hoje a gente vai estar falando da obra Manual da ProEx, Programação Existencial. Então, quem tem oportunidade de ver o vídeo, consegue enxergar a capa, e para isso nós trouxemos hoje como nosso convidado Laênio Loche, ele que é graduado em Psicologia e tem pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino. O Loche, ele é especialista em proexologia, que é a área, né, da Conscienciologia, a especialidade que aprofunda no estudo desse tema, que é a ProEx, a Programação Existencial. Então, Loche, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A minha primeira pergunta é para você explicar para o pessoal que está agora, chegando agora, que ainda não está ambientado aqui com esses temas. Eu queria que você explicasse o que é ProEx. Rose, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez e quero lhe dar os parabéns, porque eu sei a continuidade, a sustentação que você vem dando nesse programa, né? Isso é muito importante, mostra o valor dele. E, obviamente, essa questão de livros, né? É um programa que incentiva a leitura, que incentiva a discussão sobre livros, que dentro da Conscienciologia a gente considera aí como a principal GESCOM, né? Gestação consciencial, né? Aquilo que tem até relação com a programação existencial. Muitas vezes é aquilo que a pessoa veio fazer, né? Um dos principais itens. Então, assim, parabéns por você estar aí com esse trabalho que tem a ver com a sua programação existencial, que a gente já vai explicar, né? Mas tudo indica que está relacionado, está na linha aí da sua programação existencial. Então, eu já começo utilizando você como estudo de caso, né? Tá bom. Eu acho um ponto importante é o seguinte, Rosé, na história da humanidade, as pessoas em diferentes épocas, em diferentes locais, sempre tiveram questionamentos ou preocupações existenciais. Por exemplo, a preocupação de quem sou eu, né, é uma das grandes questões, quer dizer, quem sou eu, né, é a questão da identidade, né? As pessoas se perguntam ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, o que eu sou, o que é você, né, o que é cada um. Uma outra pergunta também é a questão da liberdade, se eu sou livre ou se tudo na minha vida é determinado, pré-determinado. Essa também é uma das grandes preocupações da humanidade. A questão da morte, o que acontece após a morte, se continua, se não, a Conscienciologia aborda bem esse tema com paradigma consciencial, mas é uma das grandes questões, né? E dentre essas questões, Rose, nós temos a questão do sentido da vida. Então, as pessoas se questionam qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida de maneira ampla, né? Qual é o significado da vida? E qual é o sentido da vida de maneira mais específica, mais estrito sensu, que é qual é o sentido da minha vida? Essa é uma grande questão que muita gente se depara, se questiona e muitas vezes vai atrás de respostas. Quando a pessoa não consegue ter um sentido para a vida, não consegue encontrar um sentido para a vida dela, muitas vezes ela pode cair numa situação que é o inverso, que é conhecido também que pelo conceito de vazio existencial, né? Isso é conhecido na filosofia, na religião, na própria psicologia, essa noção de vazio. O vazio seria justamente o oposto do sentido da vida, né? Então, essa temática foi muito trabalhada em diversas linhas da filosofia, por exemplo, com destaque à filosofia existencialista, também os estoicos, a escola estoica. Foi trabalhado também a noção na religião, por exemplo, a noção de missão, né? Aí com um cunho religioso. Então, diversas maneiras ou facetas, isso foi estudado ao longo
dos milênios, em diferentes linhas de conhecimento humano. Só que com a Conscienciologia, essa noção ela vai ter uma abordagem mais transcendente, vai ter uma abordagem mais ampla, que é convergente, mas não é exatamente a mesma coisa quando se vê nessas diferentes linhas. Então, a noção de sentido da vida, a noção de projeto de vida, a noção de propósito de vida, quer dizer, eu tenho um propósito, uma finalidade na minha vida, tudo são conceitos que vão estar relacionados com a ideia de programação existencial. E a gente vê isso, eu falei linhas de conhecimento, em diferentes culturas também, né? Por exemplo, cultura japonesa, o Ikigai, hoje se fala muito, é também relacionado a essa noção. A abordagem, então, da Conscienciologia para essa noção de sentido, ou mais especificamente o propósito de vida, vai ser justamente a ideia da programação existencial. A proexis, como a gente chama, que é a junção, né, de programação existencial. Então, o exis, proexis. Qual é o diferencial dentro desse contexto da Conscienciologia? Que a programação existencial a gente pode definir que é aquilo que a pessoa veio realizar nessa vida. A gente considera como premissa que existem múltiplas vidas, que a pessoa, que nós consideramos como consciência, ela não termina quando a vida, entre aspas, acaba, ela continua, ela transcende o processo da morte e ela retoma isso em outras vidas. Então, a programação existencial é o planejamento que a pessoa faz, daí a noção de programa num conjunto, né, de metas, associado também a tempo, cronograma, programação, que a pessoa faz da sua própria vida. Ainda, aí tem um detalhe importante, ainda antes de renascer. Então, ela está num período entre uma vida e outra, que nós chamamos de período intermissivo, e ela, então, é orientada e tem os recursos para começar a pensar num planejamento para a próxima vida. Mas por que isso? Não é todo mundo que tem, não é todo mundo que consegue fazer esse planejamento, e aí a gente possa dizer que não é todo mundo que tem ProEx. Mas quando a pessoa passa por essa condição, ela consegue planejar visando otimizar a sua evolução. Esse é o grande propósito, né, numa abordagem da Conscienciologia. Então, a pessoa faz um planejamento da vida dela. Esse planejamento vai constituir de objetivos, metas e estratégias a serem realizadas ao longo da própria vida, né, ao longo da vida, com a finalidade maior dela promover a evolução dela e, obviamente, de pessoas com quem ela tem relação. Então, isso é o que caracteriza a programação existencial. Aquilo que você planejou para vir realizar nesta vida, visando a sua e a evolução de outros, feito esse planejamento ainda antes de renascer. Então, isso é a ProEx. Tá? Agora, Loche, como que a pessoa sabe, porque você citou aí que nem todos têm, né, uma ProEx a cumprir. Como que a pessoa sabe se ela tem uma ProEx a cumprir? Olha, a gente pode partir de uma hipótese que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa começou a questionar isso, já é um grande indicador que provavelmente ela tem. Porque normalmente, aqueles que não possuem, e o que caracteriza possuir uma ProEx ou não? É o que a gente chama de passar por um curso intermissivo, ou seja, pensa numa preparação, né, uma espécie de treinamento, né, de capacitação que é feita antes da pessoa renascer, visando este planejamento e a realização, a efetivação deste planejamento. Então, de uma maneira pragmática, quando a pessoa começa a se questionar sobre isso, já dá para desconfiar que ela tem. Agora, ela vai ter certeza de que maneira? Um dos caminhos no desenvolvimento parapsíquico é a retrocognição. Ela pode ter a retrocognição deste período no qual ela planejou ou passou pelo curso intermissivo. Então, por exemplo, uma projeção retrocognitiva, ela sai do corpo e tem uma lembrança do que ela planejou, ou pelo menos algumas linhas, não quer dizer que ela vai ter clareza sobre tudo de uma forma geral. Outro aspecto, Rose, que
ajuda a pessoa a desconfiar, e ela vai trabalhando com hipóteses, né? E ela vai buscando e vai fazendo a sua autopesquisa. É o que a gente chama de ideias inatas. Aquilo que a pessoa, do ponto de vista da cognição, ela já veio. Não foi algo que ela aprendeu com os familiares, não foi algo que ela aprendeu na escola. Algumas ideias que ela já traz, ela sabe que não aprendeu com o entorno dela. E da onde que ela trouxe aquilo, né? Então ela começa a ver que ela já tem aquilo, ela já nasceu com aquilo, só que isso por si só poderia ser ideias que ela já traz de outras vidas que não necessariamente caracterizariam a programação existencial. Mas quando ela tem isso associada a algo que ela tem que realizar, ela tem essa noção, é o que a gente chama de senso de proex. Muitas vezes, no início, ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer, mas intimamente ela tem aquela certeza de que ela tem algo a realizar, ou seja, aquela noção de missão, de que tem algo a fazer. E tem outra caracterização dessa ideia inata, é que ela sabe que ela não pode delegar isso, que ela não pode transferir para outra pessoa. Ela sabe que é ela que tem que levar isso à frente. Então, quando a pessoa tem, você pode falar de intuição, mas quando isso começa a ficar mais claro e a pessoa começa a analisar mais tecnicamente, ela vai ver que vai além um pouco de intuição, que no início pode até se manifestar como uma intuição, mas a intuição ela ainda é muito difusa, ela ainda não, a pessoa não consegue ter assim muito mais detalhes. E às vezes com a ideia inata, ela já começa a, vamos dizer assim, delinear melhor aquilo que ela tem que fazer na vida dela. Então, retrocognição, a noção de ideia inata. Essa ideia inata pode ser, por exemplo, em relação a um público-alvo de assistência. Olha, eu sei que eu tenho que trabalhar com tal grupo de pessoas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que trabalhar com drogados, às vezes a pessoa tem que trabalhar com refugiados, às vezes tem pessoas que têm essa noção, com pessoas que estão numa condição de pobreza. Então, essa noção pode ser um indicativo da programação existencial. E aí ela vai somando, nunca é um único sinal, né? Ela vai fazendo uma convergência. Outro aspecto que também pode indicar dentro disso é que ela já está aberta para encarar a vida de maneira mais transcendente, não só de uma maneira materialista, não só de uma maneira mais intrafísica. Ela vê que a vida tem algo a mais do que aparece na superfície. Então, ela já tem um abertismo para a transcendência, ou seja, para a questão da multidimensionalidade, como nós falamos, né? E além dessa dimensão física. Então, quando você vai somando esses elementos, a pessoa começa a ter uma clareza maior, uma confiança maior na hipótese de que ela passou por um curso intermissivo e, portanto, tem uma programação existencial. Eu lembrei aqui de uma amiga que, na época que a gente estava preparando para vestibular, ela queria fazer medicina porque ela queria ir para a África atender, tipo Médicos Sem Fronteira. Era para ela achava que ela tinha que fazer isso. No fim, ela não passou, foi para outra área, enfim. Mas como que a pessoa diferencia aquilo que seria, por exemplo, uma profissão que ela vai exercer ou uma ProEx, uma programação mesmo, estruturada a partir de um curso intermissivo? Existem diferença nisso? É uma missão de vida? A programação existencial é tudo a mesma coisa? Uhum. Excelente pergunta, é uma pergunta também muito frequente. O que a gente indica para a pessoa começar a fazer essa distinção? Primeira coisa é o seguinte, se você não precisasse mais trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para sobreviver, você já tem o seu pé de meia, como se diz, já estabelecido e tal. O que você continuaria fazendo? Que aí já não é o impulso pela questão profissional ou de trabalho, necessidade financeira. Então, quando a pessoa já começa a ver, não, se eu não precisasse mais trabalhar, eu faria tal coisa. Isso pode ser um indicador do que vem a ser a ProEx, porque é importante a gente deixar claro que ProEx e profissão não são a mesma coisa. Porém, pode haver uma convergência, uma coisa ajudar na outra, mas não são idênticas, não são a mesma coisa. Então, esse é um primeiro ponto. O que você faria se você tivesse economicamente já
calçado, sem necessidade de trabalhar para isso. Outro ponto que eu chamo a atenção é o que tem de avançado, que você já poderia trabalhar fazendo assistência, porque uma das características da ProEx é que ela é assistencial, e às vezes a profissão, a pessoa só trabalha para ter o seu próprio patrimônio, para ela, para ganhar dinheiro para ela, por exemplo, mas a ProEx não. Incitamente, né, na essência da ProEx, é um tipo de assistência que a pessoa vai realizar. Mas o que ela tem que ver? Como você citou a sua amiga que queria ir para a África, às vezes não era bem uma ProEx, poderia ser o que a gente chama de proto-ProEx. Já tem um objetivo, mas não foi algo planejado e tal. Mas a ProEx ajuda muito quando a pessoa já coloca como um dos ingredientes a transcendência, ou seja, um paradigma mais amplo. Entende? Ela não fica só no convencional. Ela quer atuar com algo que já vai trabalhar com o parapsiquismo, com a multidimensionalidade, ou seja, a realidade com várias dimensões além desta física. Então, quando você coloca esse elemento, quer dizer, tem que ser uma atividade que seja assistencial, né? Ou seja, que é voltada para os outros, e ela é de característica transcendente, ela não fica exclusiva a só a dimensão física. Por exemplo, a pessoa tem uma noção de que ela quer ensinar, quer alfabetizar outras pessoas, né? Crianças, jovens, adultos que não se alfabetizaram. Legal. É assistencial? É. Mas é transcendente? Não. Então, a ProEx tem muito a ver com essa questão da transcendência. Você vai falar assim, mas talvez em alguns casos nem tanto, não apareça. Com certeza, eu estou trazendo uma característica que fica mais fácil quando você identifica. Aí você vai ter gradações, onde é mais difícil você identificar. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa não tem porque ela não tem muita consciência daquilo. Às vezes não vai aparecer, obviamente, mas quando a pessoa está lúcida, ela pode atuar mesmo que não apareça essa transcendência, que é o caso que a gente chama na Conscienciologia do infiltrado, né? O infiltrado cosmoético. Ele vai promover algum tipo de mudança, por exemplo, dentro de um contexto social. Mas ele, na maior parte das vezes, está lúcido, ele está consciente, então ele tem uma abordagem mais transcendente ou mais multidimensional, como a gente fala de acordo com o paradigma consciencial. Tá? Então, eu colocaria essas duas variáveis aí. E você, já pensou se você tem uma programação existencial? A gente vai deixar um minutinho para você refletir sobre isso e voltamos depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Manual da ProEx é o livro de hoje. Nós estamos aqui com Laene Loche, detalhando um pouquinho para a gente entender mais sobre a programação existencial. Loche, existem categorias de ProEx, todas as ProEx, como que elas são diferentes, as pessoas são diferentes, então provavelmente, né, a ProEx é diferente, mas assim, existem alguma tipologia, categoria de ProEx? Existe sim. É claro, a gente considera uma das características da ProEx que ela é singular, né? Cada ProEx ela é única. Mas isso não significa que não possa haver certos padrões. É mais ou menos assim, você que mexe com livros, sabe, tem os gêneros textuais, né? Então existem os diferentes tipos de texto, né? Prosa, crônica, né? Você tem a fábula, você tem diferentes tipos de texto por que eles se caracterizam? Porque existem certos padrões, certos elementos, certas ordens que vão caracterizar aquilo. Por exemplo, uma notícia jornalística é diferente de um ensaio filosófico. Mas isso não quer dizer que todo ensaio filosófico seja igual, né? Eles são diferentes, mas quando eu caracterizo que ele é um ensaio filosófico é porque ele tem certos atributos ou características que determinam aquela categorização. A mesma coisa se dá com a ProEx. Então, você tem essa singularidade, mas você tem esses padrões, por exemplo, né? E aí tem várias formas da gente classificar a ProEx, inclusive tem um capítulo
do manual da ProEx, já que a gente está falando aqui nele, que aborda justamente esses tipos de ProEx. Depois a gente acha aqui. Mas tem um dos capítulos que vai falar disso. Mas o que acontece? Você tem, por exemplo, em relação ao conteúdo kármico, você tem ProEx egokármica, grupokármica e polikármica, né? Aí falando em termos de predominância, não quer dizer que seja exclusiva esse conteúdo. Isso já faz uma distinção já em relação à questão da ProEx. Em relação à parte cronológica, você tem ProEx, mini ProEx, por exemplo, que é uma ProEx curta. Tá? E aí, mini ProEx ela é usada com duas acepções, mas em relação à cronologia, quando é uma ProEx curta, por exemplo, uma pessoa que veio dentro ali da estratégia evolutiva, ela vai viver pouco tempo, mas isso já foi planejado. Então, em casos como esse, que estão relacionados à ProEx, não quer dizer que toda pessoa que vive pouco é uma mini ProEx, mas casos como esse, a gente classifica como um mini ProEx, quer dizer, é uma pequena ProEx de pouco tempo, mas com um grande valor evolutivo. Agora, existe também a acepção de mini ProEx no sentido daquela ProEx que está mais voltada para o grupo, da própria pessoa, muito trabalhando ainda o ego. Então, também aí é um aspecto mais qualitativo, né, dentro dessa acepção. Isso se faz um contraponto com um outro tipo de classificação de ProEx, que é a Maxi ProEx. A Maxi ProEx é justamente essa ProEx cujo conteúdo predominante ele é mais em termos de polikarma, ele é mais avançado. No início, se confundia muito Maxi ProEx como sinônimo de ProEx grupal, mas não são sinônimos, tá? Apesar de que, na realidade, na maior parte das vezes, a Maxi ProEx é de caráter grupal, mas não quer dizer que sejam sinônimos. Às vezes, um serenão pode atuar individualmente, do ponto de vista intrafísico, mas ele está atuando na questão da Maxi ProEx, tá? Então, isso pode acontecer. Estou falando serenão com um caso mais dentro da escala evolutiva que a Conscienciologia trabalha, mas até antes da condição, do estágio do serenão, também pode acontecer esse tipo de situação. E, às vezes, você vai ter uma ProEx de grupo que ela é mais grupokármica. Então, não necessariamente um conceito está associado com o outro. Uma outra categorização de ProEx, eu comentei aqui do serenão, quando a gente pensa na escala evolutiva que a Conscienciologia traz, que a Conscienciologia propõe, existe um conceito relativo à ProEx, que é a magnoproex. É quando, na programação existencial daquela pessoa, naquela vida, ela está visando mudar de patamar evolutivo. Então, por exemplo, uma boa parte de nós provavelmente planejou que nessa vida se tornaria desperto. Então, isso já é a ideia de magnoproex. Aí do desperto vai para semiconsciex, né? E aí toda aquela sequência, semiconsciex, teleguiado. Então, quando há essa transição, quando isso é planejado na proex, é o que se chama de magnoproex. E assim vai, quer dizer, a gente tem N tipos. Agora, na pesquisa já mais avançada, que a gente tem hoje dentro da proexologia, a gente trabalha com a noção da narrativa evolutiva. E aí a gente trabalha com os enredos de ProEx, enredos padrão de ProEx ou plots proexológicos, onde você vai ver, por exemplo, a ProEx do infiltrado cosmoético que eu citei. Existe um padrão. Se você pegar, por exemplo, a gente usa sempre essa casuística, né? Essas casuísticas, o Alexandre Deibert, que era do militarismo, né? Hoje ele é voluntário da Consecutivos, né? uma instituição da Conscienciologia. Ele era do militarismo e ele sai do exército, né? E foi todo um processo, até que teve uma condição judicial para que ele pudesse sair, foi um processo conflituoso. E hoje ele ajuda pessoas em condições similares. Essa é uma questão, ele considera, é uma hipótese, é bem viável essa hipótese, que ele estava lá como infiltrado. Se você pega o Marcelo da Luz, que estava na Igreja Católica, foi uma liderança dentro da Igreja Católica, foi reitor de seminário religioso, ele também faz o processo tanto da
maxidissidência, né, como o Deibert em relação ao militarismo, o Marcelo da Luz faz a maxidissidência em relação à religião. E ele considera também que ele estava ali, até certo ponto, como um infiltrado. Então, quando a gente compara esses dois, a gente enxerga aquele padrão. Isso seria, você teria elementos similares, apesar de serem histórias diferentes, em campos diferentes, um no militarismo, o outro na religião, mas a gente vai ver que existe um padrão ali. Então, seria um enredo proexológico de infiltração. É mais ou menos assim, Rose. Quando a gente vai no cinema, você não tem lá os gêneros dos filmes, né? Você tem lá o filme de Velho Oeste, você tem o filme de comédia romântica, você tem o filme de super-herói, e você consegue ver padrões nisso. A ProEx seria mais ou menos isso também, voltando lá para a outra pergunta que você tinha feito, né? Mas aqui seriam esses tipos de ProEx também. Tá? Então, isso a gente já avançou bastante nos estudos sobre essa questão da tipologia de ProEx. Agora, o professor Valdo, ele traz no manual do ProEx também o conceito do macrosoma. Você pode falar um pouquinho o que isso tem em relação com a ProEx? Ele, inclusive, tanto no manual da ProEx, quanto nos 700 experimentos, onde ele escreve pela primeira vez dentro da Conscienciologia, né, o macrosoma, o macrosoma é, sobretudo, em função da programação existencial. Mas o que vem a ser o macrosoma? O macrosoma é um recurso, vamos pensar como um recurso, como uma ferramenta, né? Da mesma forma que a pessoa tem uma caixa de ferramenta lá com serrote, chave de fenda, alicate, martelo, nós, para realizarmos a nossa ProEx, nós temos, metaforicamente, uma série de ferramentas. Dentre elas, o corpo físico é uma grande ferramenta, independente de macrosoma. O macrosoma eu já vou explicar. Mas o nosso corpo é uma das principais ferramentas, é com ele que nós vivemos, é com ele que nós agimos, é com ele que nós vamos fazer as coisas. Então, podendo ter um corpo otimizado, uma ferramenta, um iPhone, né, top de linha, para realizar a ProEx, do que aquele smartphone que não é tão smartphone, né? Se você puder escolher um top de linha, você, então, vai otimizar os resultados, vai aumentar a probabilidade de êxito. O macrosoma é justamente isso, é aquele corpo que você recebe, que ele é otimizado. Ele pode, às vezes, ter em alguma área, em alguma propriedade dele, que ele é muito acima da média. Por isso, a ideia de macro, né? Macrosoma. Não é necessariamente uma pessoa grande, de muita altura, não é isso. Macro no sentido de avançado. Então, um exemplo, o professor Valdo, ele considerou que ele tinha um macrosoma, e o macrosoma dele era a propriedade, uma das características de destaque, era uma alta capacidade de regeneração, de autorregeneração. Então, ele tinha uma regeneração que era muito acima da média, né, em relação à doença, em relação a acidente, ele tinha uma grande capacidade regenerativa, só para destacar um dos elementos do macrosoma dele. Não quer dizer que outras pessoas com macrosoma também vão ter essa característica. A pessoa vai ter que avaliar, que geralmente aparece, às vezes, como um talento que se destaca muito acima da média, uma genialidade, pode ser em função do macrosoma. Tem a paragenética, tem o passado da pessoa, aquilo que ela já desenvolveu, mas, às vezes, ela pode ser otimizada, ou seja, amplificada por aquele soma maceteado, né? Aquele corpo maceteado. Então, é isso, é uma otimização. Para as pessoas entenderem, podem pensar o seguinte: você tem um carro convencional, e, às vezes, um dono de um carro leva lá na oficina para potencializar aquele carro, né? Troca o motor, põe um motor mais potente, coloca pneus especiais, faz toda uma reformulação. Aquele carro ele fica muito mais potente. A gente vê isso, e às vezes até em corrida, né? Carros convencionais que têm determinados gêneros de corrida de automóveis que são de carros convencionais, mas aí eles reforçam a proteção, né, na cabine, otimizam algumas peças. Isso é um macrosoma. A pessoa, fazendo aí a metáfora, é um macrosoma para realizar a sua programação existencial. E por que a pessoa recebe isso? Não é só para... É um prêmio? Não. É um recurso. É uma ferramenta. E essa ferramenta é para ser usada na realização da ProEx. Não é um prêmio para agora eu vou curtir o meu macrosoma.
Não é bem isso, entendeu? Agora a pessoa vai, faz a programação existencial, ressoma, né? Está aqui vivendo a vida, ela pode cumprir ou não cumprir a PROEX. Como é que é o resultado disso? Quais são os desdobramentos? Olha, esse é um ponto importante porque, como a gente falou, a PROEX ela é, em primeiro lugar, um planejamento da vida, né, com uma abordagem mais transcendente, que é a abordagem conscienciológica. Mas não há garantia de realização, né? Nenhum planejamento tem garantia que você vai concluir na sua totalidade ou em algum grau, né? Porque existe a questão do livre-arbítrio, existe as circunstâncias em que a pessoa vai estar inserida, existe uma série de coisas que se trabalha muitas vezes com probabilidades, né? E a pessoa, como é que vai ser o desempenho dela em cima disso. Então, garantia não há. Quando a pessoa se afasta daquilo que ela tem que fazer, da sua programação existencial, e se de repente chegou ao fim da vida e não fez o que ela tinha que fazer, a gente fala que ela chegou numa condição de incompletismo, incomplex. Ela não realizou o que ela deveria fazer. Mas, por outro lado, a condição ideal, quando a pessoa faz tudo o que tinha que fazer, ela chega, então, na condição que é o que todo mundo almeja, de completista, ou seja, aquele que fez o completismo existencial. Completou, realizou 100% a sua programação existencial. Então, vale a pena também chamar a atenção que, por mais que a realidade seja dessa forma como eu descrevi, de que não há garantia, que podem acontecer muitas coisas, as circunstâncias e tal, as contingências, existe um princípio básico em relação à PROEX, que toda PROEX é exequível. É uma das leis racionais da PROEX. Toda programação existencial é exequível, ou seja, todo mundo tem condições de realizar a sua programação existencial. Ela já é planejada considerando a análise de risco, os obstáculos, as dificuldades, as probabilidades, mas, um ponto importante, ninguém pode alegar que não teve condições. A PROEX ela é executável, ela é exequível, a pessoa tem condições. No final das contas, ela tem a responsabilidade pelo êxito ou pelo fracasso. Pode ter atenuantes ou agravantes, mas a responsabilidade não tem como tirar da própria pessoa. Agora aí entra o conceito de Melim e de Melex, né? Nesse Então, isso. Um dos indicadores, na verdade, você está citando dois indicadores, né? Em relação ao incompletismo, ou seja, não realizar a sua PROEX, um indicador que é um indicador de base emocional é a melancolia intrafísica. Então, a pessoa sente uma melancolia. Essa melancolia a gente pode dividir de duas formas. Tem aquela melancolia que é, por falta de um nome, de uma expressão melhor, vou usar essa, mas a melancolia fatal, que já não tem mais jeito, né? Mas tem a melim, que muitas vezes a pessoa sente quando ela não está realizando sua PROEX, quando ela desviou, quando ela ainda não entrou para valer na sua PROEX, que ela eu considero uma melim motivadora, porque muitas vezes, a partir daquilo, dessa melancolia, que ela resolve, ela acorda e ela resolve, procurar o que ela tem que fazer. Então, às vezes, muita gente vai chegar, por exemplo, na Conscienciologia, a partir dessa melim. Essa melim acaba fazendo a pessoa sair da zona de conforto, porque já não está mais em conforto mesmo, né? Está numa melancolia, e ela então começa a caminhar. Então, se ainda é numa fase da vida relativamente jovem, isso a pessoa pode utilizar a favor dela. Então, ela vai em busca do que é a sua programação existencial, e aí ela sai dessa condição. Então, é uma melim motivadora. A outra já é mais de constatação, né? Não tem jeito. Agora, existe o outro lado, que é a euforim. A euforim é justamente também um indicador que serve para a pessoa de que ela está fazendo, que ela está no caminho certo, que ela está realizando o que ela tem que realizar. Então, são elementos, indícios que a pessoa pode utilizar até para ir tomando as suas decisões. Tanto a melim quanto a euforim,
tem o seu paralelo extrafisicamente, que para Melim, é a melex, melancolia extrafísica, que é a pior, que é quando a pessoa já dessomou, né, já faleceu, e ela fica em melancolia porque ela não realizou o que ela tinha que realizar, que ela se comprometeu a realizar, que ela teve condições de realizar. E, por outro lado, a euforex, a euforia extrafísica, que é aquele júbilo, que é aquela alegria, que é aquele senso de missão cumprida, aquela satisfação pela missão cumprida propriamente dita, né? Que é a programação existencial. Então, também é um ótimo indicador. Oi? Que é o que a gente deseja, né? Que é o que a gente deseja. Agora, você falou no início sobre a questão da pessoa, se ela já tem o pé de meia, o que ela faria? A gente, no âmbito do voluntariado conscienciológico, ouve muito assim, olha, se eu não trabalhasse, eu ia só voluntariar. Voluntariado é um item proexológico? Olha, a gente poderia colocar, quando a gente faz também o estudo do conteúdo da ProEx, tem um item que a gente chama de tópicos transversais da ProEx. O que são os tópicos transversais? A gente ainda falou ainda há pouco que cada ProEx ela é única, ela é singular. Mas existem alguns tópicos que podem ser metas que vão estar presentes em várias ProEx. Por exemplo, se a gente pegar como uma amostra o público da Conscienciologia, as pessoas que estão na Conscienciologia. A TENEPS provavelmente está na ProEx de todo mundo. Eu tenho a minha ProEx, você tem a sua, né? Outras pessoas nossas, amigos nossos, têm as suas respectivas ProEx, mas provavelmente entre as metas está lá a TENEPS, certo? Outra, escrever um livro, está lá entre as metas. Agora, o seu livro vai ser um, o meu livro vai ser outro, o do fulano vai ser outro, mas este é um tópico transversal. Então, uma boa parte do conteúdo da ProEx é composto por esses tópicos transversais, né? Então, dentro disso, é um ponto de partida para a pessoa começar a identificar, certo? O que ela tem o que fazer dentro do conteúdo. Não sei se eu respondi aí o que você estava querendo, né? Não, é isso aí. Não, mas aí do voluntariado. Ah, No caso do voluntariado, o voluntariado é normalmente um tópico transversal hoje, pelo menos para boa parte das pessoas. O que ela tem que avançar é o voluntariado que eu chamo de fazer o ajuste fino da ProEx. Porque o que acontece? Muita gente chega na Conscienciologia, pegando o caso da Conscienciologia, com isso a gente não está falando que só tem ProEx quem está na Conscienciologia, tá? Para quem está nos ouvindo. Mas pegando essa casuística. A pessoa chegou na Conscienciologia e falou, não, minha ProEx tem a ver com isso aqui. E aí ela começa a voluntariar. Mas você concorda, Rose, que a Conscienciologia é um mundo, né? Um universo. São várias especialidades, você abriu o programa falando das especialidades, são várias instituições. Então, chega um ponto que a pessoa ela pode estar um pouquinho deslocada na ProEx dela se ela não for cada vez mais sendo precisa. Então, tem que fazer esse ajuste fino. Ela vai voluntariar onde? Com que tipo de atividade? Às vezes é para ela ser consciencioterapeuta. Então, ela tem que ir lá para a OIC, ser consciencioterapeuta. Às vezes, ela tem que trabalhar com paradireito. É uma especificação. Então, ela vai lá para juriscons. Então, só o voluntariado já é um grande avanço, mas só isso não é suficiente. Então, a gente fala que na identificação da ProEx e também na realização da ProEx, há um funil de identificação. Você começa do mais amplo e você vai caminhando para ficar cada vez mais preciso na linha de atuação da ProEx. Fazendo um paralelo, a pessoa tinha que escolher uma profissão, né? Aí escolheu medicina. Só que vai ser médico o quê? Aí ela tem uma segunda etapa, ela vai ser oftalmologista, ou ela vai ser ortopedista, ou vai ser cardiologista. Às vezes vai ter uma terceira etapa, ela escolheu ser cardiologista, cirurgião. Então ela vai ser cirurgião cardíaco. Então veja, ó, cada vez você parte de uma N possibilidades e vai ficando cada vez mais preciso. Com a questão da ProEx e do voluntariado, que foi a sua pergunta, isso também acontece. Então, fazendo cada vez mais esse ajuste fino. Esse é o ideal.
Ok, nós estamos então hoje conversando aqui com a Laene Locha sobre o Manual da ProEx. A gente vai então chamar nossos amigos patrocinadores. Retornaremos daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Laene Locha, falando sobre o Manual da ProEx. A gente tem o Valdo Vieira, o autor da obra, ele coloca um conceito no livro de anti-ProEx. O que seria essa anti-ProEx? Olha, anti-ProEx é tudo aquilo que a pessoa pode fazer ou passar que vai contra a sua programação existencial. Por exemplo, a pessoa ser riscomaníaca. Ela adora pular de paraquedas, ela adora pular de asa delta, ela adora pegar as ondas gigantes. O tempo todo, ela precisa daquela adrenalina de se colocar em risco, que pode acabar sendo fatal, né? Ter um acidente fatal, ou seja, dessomar. Isso é anti-ProEx. Ela vai contra a programação existencial dela. Um outro exemplo de anti-ProEx, a pessoa agir de maneira anticosmoética. Tá? Se envolveu, por exemplo, numa questão de suborno. Isso vai contra a proexis dela. Toda proex, ela é cosmoética, ela é lícita, né? Do ponto de vista evolutivo, às vezes, essa noção também, às vezes o que é considerado lícito na sociedade convencional intrafísica é ilícito do ponto de vista evolutivo, cosmoético, e o contrário também, né? Depende muito, mas a noção de licitude a gente entende. Então, as atitudes que vão contra. A pessoa, por exemplo, não cuidar do corpo dela, se alimentar mal, né? Isso é uma atitude anti-ProEx, porque ela está indo contra, dificulta a produtividade dela e tal. A pessoa ela cair num processo de dogmatismo. Então, tudo que pode levar a um desvio da ProEx, por exemplo, ela se tornar mini-dissidente, entrou em conflito com as pessoas, com ideias que estariam relacionadas à ProEx dela e ela acaba, então, se afastando. Isso é uma questão de anti-ProEx. Mas, se você me permite, Rose, eu queria, já que a gente está falando aqui do livro e tal, e você tocou nesse assunto, eu queria falar um pouco dos capítulos em geral, de uma classificação que a gente faz. Primeiro, eu quero mostrar aqui que você mostrou aí a edição nova. Eu estou com a primeira edição aqui do livro, né, Manual da ProEx, que é de 1997. E, além de eu me envolver com esse livro devido à minha pesquisa, que eu já pesquiso ProEx desde 93, né? Ano que vem vão completar 3 décadas. Na época que esse livro saiu, eu era o editor da editora da Conscienciologia, que na época era a EDL, né? A Editora Distribuidora e Livraria do IIPC. Então, eu ajudei na produção desse livro enquanto editor, né? Gráfica, encaminhamento, as coisas todas, em 1997, o Manual da ProEx. Mas o que eu queria falar é o seguinte, o Manual da ProEx, depois aí as pessoas podem olhar, ele tem 40 capítulos, né? E a gente, nos estudos da proexologia, que é a especialidade que estuda a proex dentro da Conscienciologia, nós temos um dos itens, é o que nós chamamos de as grandes questões da proex, ou as grandes questões da proexologia. Como tem, por exemplo, na filosofia, as grandes questões da filosofia, as grandes questões da psicologia. Então, mais ou menos, nós trabalhamos com 8 grandes questões da ProEx, né? O conceito de ProEx seria um primeiro deles. Então, esse conceito, eu posso citar aqui para você, que seria a primeira grande questão. Nós temos o capítulo 1, que fala o que é ProEx, né, desse livro. O capítulo 2 foi a sua pergunta dos tipos de ProEx, que é a categorias de ProEx, é o título. Estou falando aqui o título, tá? E a numeração. O capítulo 5, Leis Racionais da ProEx, e o capítulo 38, Pré-requisitos evolutivos. Todos eles servem para conceituar melhor ou compreender melhor o que vem a ser ProEx. Capítulo 1, 2, 5 e 38. Agora, uma das pesquisas que a gente faz é sobre o que determina o conteúdo da ProEx, tá?
Então, são os determinantes da programação existencial. Por que uma ProEx é de uma forma e não de outra? Por que a sua ProEx, Rose, tem certos objetivos e não outros? Então, a gente considera que essa é uma das grandes questões da ProEx, que são os determinantes. Então, o capítulo 3 e 4, que é Mini ProEx, Maxi ProEx, traz alguns elementos que ajudam a responder essa questão, né? Agora, uma outra questão muito séria quando se fala de ProEx é como realizar a ProEx, como colocar em prática a ProEx, né? Então, aí nós temos alguns capítulos relacionados a isso. Capítulo 28, que é ProEx e tempo. Capítulo 29, 30 e 31, é uma derivação desse 28, né? 29, realizações a curto prazo, 30, realizações a médio prazo e 31, realizações a longo prazo. Então, isso está dentro dessa questão, como colocar a ProEx em prática. Ainda tem o capítulo 12, que é instrumentos da ProEx, capítulo 13, macrossomática, que foi a pergunta que você fez no macrosoma, capítulo 14, ProEx e geografia. Aí tem também, essa é o que vai puxar mais, né? Que a realização da ProEx é o principal. Capítulo 21, tridotação consciencial, 22, intelectualidade ProEx, 23, mental somática, 24, parapsiquismo e ProEx, 25, energias conscienciais, 26, comunicabilidade da ProEx, 27, projetabilidade comunicativa. O capítulo está aqui fora de ordem, mas está dentro dessa pergunta de como colocar em prática. Capítulo 10, caracterização da TACOM. Capítulo 11, características da TARES. E os capítulos 35, 36 e 37, que é relativo a Morex, que é quando a pessoa ganha um prazo a mais de vida, além do planejado, para a realização da ProEx original ou para um adendo, para um acréscimo. Então, capítulo 35, Morex, capítulo 36, Mini Morex, capítulo 37, Max Morex. Tá? E tem, Rose, uma das grandes questões da ProEx, dessas 8 que eu me referi, não vou falar aqui de todas, mas uma das grandes é como identificar a sua ProEx, né? É a pergunta que mais as pessoas fazem, é o tema que mais as pessoas procuram o trabalho nosso dentro da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, é como descobrir a sua própria ProEx, né? Então, a gente chama isso do problema da identificação da programação existencial. No manual da ProEx, então, o capítulo 6, teste da sua ProEx. O capítulo 7, identificação da ProEx pessoal. O capítulo 8, fórmula dos traços pessoais. E o capítulo 9, fórmula da retribuição pessoal, eles abordam, ajudam a pessoa justamente nesse ponto. Uma outra questão é justamente o antidesvio. Você perguntou sobre isso, né, do desvio. Então, a gente aborda o antidesvio. Como você fazer a prevenção, a profilaxia, ou, já num olhar conscienciológico, a paraprofilaxia desse desvio. Então, o capítulo 17 é anti-ProEx, que você citou. O 18 é ProEx e ectopia consciencial. O 19 é dissidência ideológica. E o 20 é ProEx e mini-dissidência. Então, a pessoa pode ir agrupando por essas temáticas, ela vai conseguir encontrar alguns itens por trás, na parte mais profunda do livro, essa ordenação dessas temáticas, né? E aí tem outras. Só para completar, para finalizar, uma das grandes perguntas da ProEx é a avaliação da ProEx. Como é que a gente avalia os resultados? Você também abordou sobre isso. Por exemplo, a gente tem um curso que é bem focado nisso, bem conhecido na Conscienciologia, que é o Balanço Existencial. No manual da ProEx, nós temos aqui pelo menos 5 capítulos referentes a isso. Capítulo 32, Complex. Capítulo 33, Incomplex. Capítulo 34, Multicomplex. Capítulo 39, Mínimos e Máximos. E o capítulo 40, Desperticidade. Então, é importante, na hora que a pessoa for estudar o livro, ela tem em mente essas grandes questões, vai ajudá-la a compreender, a associar alguns capítulos, né, a agrupar e ter uma visão de conjunto mais acurada, né? Acho importante, né, já que a gente está falando do livro, para que as pessoas tirem partido até dessa ordenação, dessas categorizações, para entender melhor o próprio livro, né? Consequentemente, a própria proexologia. Agora, a pessoa ela pode, por exemplo, ela tem uma ProEx para uma área e tudo na vida dela vai convergindo para uma outra área.
e ela pode entender que aquela outra área é a ProEx dela. Ela pode ser completista dentro de uma área que ela não planejou no extrafísico? Como é que é isso? Não. Se ela não é aquilo que é o planejado, a não ser em situação raríssima de exceção, que é a reproex, que a gente chama, mas provavelmente ela está indo para uma condição de desvio. E às vezes ela pode fazer o desvio até fazendo assistência. Por exemplo, ela veio para trabalhar com a TARES e ela fica só na TACOM, a tarefa da consolação. Então ela está fazendo assistência, mas ela está desviando. Ela está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer. Agora, essa questão de tudo confluir para uma área, às vezes, é porque ela já tem a facilidade dentro daquela área e tudo. Mas o que ela tem que fazer, o que ela tem a obrigação, que ela se comprometeu, é uma área realmente mais difícil, que ela vai ter que abrir picada, então ela vai ter muito mais obstáculo. A outra não. Por isso, você tem que lembrar que é o seguinte, eu costumo brincar, que é a grande luta é, de um lado, no canto esquerdo, o passadão, e no lado do outro lado, do lado direito, é o intermissivinho, né? Então é o passadão de um lado e o intermissivinho do outro. E o intermissivinho tem que vencer esse passadão. Mas a tendência nossa é cair naquilo que a gente já fez. E é um dos conceitos já estudado desde o início da Conscienciologia, chama-se automimese. A pessoa imita ela própria, imita uma outra vida. Então, é automimese existencial. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer. Agora, quando a pessoa está na linha de ProEx, não quer dizer que toda ProEx também seja só situação difícil, que ela tem que o tempo todo estar sofrendo, não é isso não vamos entender errado isso, porque senão cai naquilo que eu chamo do mito da ProEx via crucis, né? Que a pessoa tem que carregar uma cruz para realizar sua ProEx. Não é nada disso, a pessoa tem que ter prazer realizando a ProEx. A pessoa tem que ter motivação. A questão que a gente estava falando de euforim não é só quando a pessoa se torna completista, é durante a trajetória. A pessoa pode estar se sentindo extremamente realizada, satisfeita, cumprindo a sua ProEx, realizando a sua ProEx, antes de chegar no estágio final de completismo. Então, pode haver abertura de caminho em função disso. Ela passa um gargalo e abre o caminho para ela, entendeu? Você mencionou a ReproEx. O que seria a ReproEx? O que acontece é o seguinte, a Proexis ela tem um conceito que é uma analogia com a área do direito contratual, que são as cláusulas pétreas da Proex. Então, para a gente entender Reproex, a gente tem que entender as cláusulas pétreas. A cláusula pétrea é aquilo num contrato, ou, por exemplo, numa Constituição, que não pode ser modificado, né? Num contrato é aquilo, você pode ter lá 10 cláusulas e 3 são pétreas. Aquele assim, aconteça o que acontecer, não pode mudar. Isso é muito comum na Constituição. Na Constituição Federal você vai ter cláusulas pétreas, que não pode deixar de valer em qualquer circunstância. Para você mudar uma cláusula pétrea, do ponto de vista da Constituição, você tem que mudar a Constituição, ou seja, ser uma outra Constituição. Então, a rigor, na questão da ProEx, você tem um conjunto de metas, mas dentre elas tem aquelas que são cláusula pétrea, aquelas são inegociáveis, não dá para ajustar, não dá para mudar, não dá para substituir. Outras pode, mas aquelas em particular não. Então, são as cláusulas pétreas. Elas representam a essência da sua programação existencial. Mas, em condições, como eu falei, muito raras, que não estão na sua mão, por exemplo, estoura uma terceira guerra mundial, muda tudo. Aquilo, às vezes, você vai... E você está aqui, está no meio do processo. Tá? Por exemplo, pessoas que estavam na Ucrânia, intermissivistas que estão lá na Ucrânia, e de repente vem a guerra lá. Aquilo mudou. Às vezes, vão ter que reajustar mesmo. Então, neste momento, pode haver uma redefinição dessas cláusulas. Entende? Por isso que é uma condição muito rara, para circunstâncias bem específicas, né, quando a pessoa é atingida por uma situação. O caso da Segunda Guerra Mundial, né, afetou, inclusive, o nascimento de muitos de nós da década de 70, intermissivistas da década de 70. O professor Valdo, uma vez comentou isso numa tertúlia, que era para muitos de nós terem nascido antes. E a gente acabou
teve um atraso aí decorrência da Segunda Guerra. Mas aí ainda não estava na realização de projetos. Mas e outros que já estavam no processo, né? O que pode ter afetado? Então, é essa condição, quando você tem uma mudança. Mas vale ressaltar, é uma condição extremamente rara, quando é por motivo de força maior, ou caso fortuito, né? São expressões até do direito, quando a pessoa não tem responsabilidade sobre aquilo, não tinha como fazer. Aí não é mais a culpa dela. Agora, o que não pode é distorcer. Eu já vi muita gente que se desviou, faz a retomada de tarefa, por exemplo, e aí fala que está fazendo uma reproex. Não existe isso. Ela está com as mesmas cláusulas. Ela vai tentar concluir um percentual, mas não vai conseguir já concluir tudo, em função, às vezes, dependendo do tempo que ela ficou fora, se afastou, desviou, das sequelas do que ela tomou de decisão também, né? Então, assim, não dá para ter negocinho. Reproex é quando a pessoa é afetada por eventos, acontecimentos que são de força maior, que estão muito além da capacidade dela, entendeu? Você falou, eu ia perguntar justamente do retomador de tarefa. Como é que fica o completismo do retomador de tarefa? Porque ficou um gap. A pessoa nunca vai ser completista porque ela ficou um tempo ali onde ela ficou totalmente afastada daquilo que ela tinha que fazer, né? Como que é esse completismo do retomador de tarefa? Olha, é claro o seguinte, há condições e condições. Por exemplo, uma coisa é um retomador que ficou 1 ano e meio fora. Você concorda? Outra coisa é que ficou 15 anos. Há uma diferença muito grande, certo? Então, vai depender muito do grau de afastamento e do tempo de afastamento. Grau de afastamento também eu coloco, que não é só o tempo, porque depende do que a pessoa fez. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa se afastou e foi usuária de drogas, detonou com o cérebro dela. Então, às vezes, ela até ficou menos tempo fora do que o outro, mas ela voltou toda lascada, toda quebrada, entende? E isso vai ter consequência. Então, depende muito da gravidade do afastamento e do tempo do afastamento, porque mesmo que ela não tenha feito nada assim tão grave, mas se ela ficou, sei lá, 20 anos, 30 anos, como a gente tem casos na Conscienciologia, aí já perdeu muita coisa, ela não participou de muita coisa que aconteceu. Ela não vivenciou que era para ela estar junto com aquele grupo. Então, primeira coisa é essa, né? Segunda coisa é o seguinte, normalmente, nunca vai a pessoa conseguir fazer os 100%, tá? Normalmente. É claro que a gente não pode falar que, olha, em nenhum caso, mas o mais provável é que ela não faz. Uma orientação que o professor Valdo colocou para a primeira coisa que o retomador de tarefa tem que fazer é levantar os prejuízos, fazer um inventário dos prejuízos. O que ocasionou, quais foram os danos, as perdas e danos do seu afastamento, do seu desvio. Normalmente, o principal vai ser em relação às companhias. Por exemplo, às vezes, um afastamento pode caracterizar a perda de uma oportunidade de uma dupla evolutiva. A pessoa se afastou, era para ela fazer a dupla com fulano, o fulano continuou, acabou constituindo a dupla com outra pessoa. Aquilo ali foi para o espaço. Nessa não vai dar mais. Entende? Então, depende do nível do prejuízo que a pessoa... Mas uma coisa, como eu falei, é certo. A maior parte dos casos, a grande maioria, a pessoa não vai completar os 100%. Mas pode ser o que a gente chama de pericomplexo, ou pericompletista. Ela está próxima. Ela tem um completismo substancial. Lógico, a gente tem mais um minutinho. Eu queria ver se tem alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, para ficar aí vincada aí, programação existencial. Olha, eu vou colocar para o pessoal que está chegando, público novo, que se interessa. Se você já se interessou por esse tema e chegou até aqui, provavelmente você tem programação existencial.
E a gente identifica, nossa, de uma maneira muito sintética, a gente identifica a nossa programação existencial, ou a gente se acha quando a gente sai da gente. É um paradoxo, né? Mas a ideia é o seguinte: você só vai se achar, ou seja, você só vai entrar na sua ProEx quando você sai de você. O que que a gente quer dizer? Quando você vai olhar para o outro, para quem você vai fazer assistência. Então, para você se encontrar, você tem que justamente sair de você. É assim que a gente vai ver a nossa função dentro da sociedade, o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade ou a nossa contribuição para a sociedade, para a humanidade, com essa visão mais transcendente da vida. Então, venha aqui participar com a gente, tem muito trabalho a ser feito. Nós temos, então, uma instituição chamada APEX, né? Que é a Associação Isso. Internacional da Programação Especial. Inclusive, aqui na rádio, a gente tem um programa, né, com o André Chataloff, onde... Isso, programa Projeto de Vida, com o Chataloff. E, se me permite, Rose, o site é www.proexologia.org. Tá? Então, proexologia.org ou .com, a pessoa chega lá, na Apex. Então, fica aí a dica para você. O livro Manual da ProEx também pode ser adquirido pelo site shopcons.com.br. A gente agradece, então, Loche, pela sua participação, pelos esclarecimentos e aprendizados. A gente agradece a você que esteve aí nos acompanhando. Sábado que vem tem mais programa Entre Livros. A gente volta. Até lá, então. Eu agradeço. Até lá. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.